Fala galerinha, boa noite. Está no ar mais um programa do MGB Podcast. Agradecimento especial para a Gran Brasil, para Reels e para Croma Blindagem, nossos parceiros aí no podcast. E hoje estamos recebendo pela segunda vez piloto aí que colocou agora o Brasil no topo do mundo depois de muito tempo aí num campeonato FIA. Lucas Moraes, seja bem-vindo novamente. Eu que agradeço, é sempre muito legal poder participar aqui, obrigado pelo convite. E claro, agora como campeão do mundo, da última vez que eu vim não era campeão do mundo, então muito feliz de poder contar essa história aqui e representar o Brasil no Rally também. Boa, legal. E já, porra, primeira pergunta já. Cara, qual foi o impacto de se tornar campeão mundial na sua carreira e para o Rally brasileiro? Edu, é sempre uma emoção muito grande quando você, para mim no caso, da forma que foi, no último quilômetro, ou melhor, nos últimos metros do ano passado do Mundial no Rally do Marrocos. Você imagina, tava, só para contextualizar quem não viu, os últimos 3 quilômetros do Mundial foi uma etapa, um trecho muito difícil de navegação, e a gente lá 170 por hora tentando validar os waypoints. Tava o Loeb perdido, né? O Sebastian Loeb, eu perdido e o Nasser perdido. Os três disputando o campeonato ou a etapa naquele momento. E acabou que realmente o Nasser achou primeiro a chegada, mas ele cometeu um erro enfim, acabou passando direto, que a gente chama o controle e não pode. E foi decidido ali pelas penalizações, aquela coisa de final. Nós praticamente estávamos empatados até aquela etapa, então foi uma chegada muito emocionante e respondendo sua pergunta, o impacto foi enorme, assim, né? Eu até brinco, quando eu fui na Fórmula 1 depois, no ano passado, no GP Brasil, acho que foi a primeira vez que as pessoas entendiam o que eu fazia. Inclusive o Max, né? Sabia que eu tinha sido campeão do mundo, então, por ser da Red Bull também, então foi um momento incrível e que eu espero que a gente possa continuar ajudando o Rally brasileiro a crescer e que já vem crescendo e poder representar bem o país esse ano também. E teve algum momento aí no Mundial que você achou que não ia dar mais? Falou, puta, não vai dar mais. Nessa etapa mesmo, foi um dia dividido em duas partes. A gente teve uma primeira etapa maior, de uns 200 quilômetros, que foi uma etapa mais difícil, mas que eu terminei ainda na frente do Nasser. E a gente ia o que a gente chama de Power Stage, que você viu, deve ter visto lá no Paraguai quando você teve o WRC, que era uma especial de 30 quilômetros. Até a largada dessa segunda especial, eu ainda tinha convicção, estava muito, muito positivo que ia acontecer uma coisa boa. Mas no quilômetro 2 eu perdi a tração, fiquei só 4x2 ao invés de 4x4. E tinha uma sessão de duna, então eu perdi muito tempo fazendo 4x2. Naquele momento eu falei, bom, agora tá bom, vai, vice-campeão do mundo também é ok, meu segundo ano fazendo campeonato. Mas assim, era para ser daquele jeito como o brasileiro gosta, de virada nos últimos metros do Mundial, né? Então foi muito especial mesmo. E o título mundial te muda de alguma forma como piloto, como pessoa, te dá tira um peso, ou deixa você mais maduro? O que você pode dizer que pode mudar o título mundial na sua vida? Olha, o que me deixa muito... Na verdade, me deixou com mais vontade ainda de agora tentar ganhar o Dakar. Graças a Deus, assim, eu relativamente novo para o meu esporte, porque o pico do Rally, se você pega estatisticamente, é com 40 e poucos ali, eu estou com 35, então tem uma fase de ganhar experiência, de crescer e tal, e graças a Deus, eu consegui... vencer campeonatos importantes já relativamente novo, e eu posso agora focar completamente em defender o título, claro, esse ano, e no Dakar de 2027. Então eu diria que eu acho que me ajudou a focar e mostrar que a gente tem condição de disputar com os melhores do mundo. Você sempre tem essa dúvida, e acho que o Mundial a gente provou isso com muita velocidade e muita constância, porque nós fizemos, depois do Dakar, a gente fez 4 pódios seguidos, incluindo a vitória em Portugal. Então, acho que foi essa mistura toda, assim, de, você pode, continua trabalhando e ganhamos desde a Mitsubishi Cup, o brasileiro, os Sertões, o Mundial e quem sabe um dia o Dakar, né?
Então você ganhou corridas, títulos importantes, pódio no Dakar e desses momentos todos, o Mundial, todas essas conquistas, o Mundial foi o momento mais marcante? Sem dúvida, sem dúvida. O Mundial tá é o topo da prateleira, vamos dizer assim, né? De que você se propõe a fazer, de todo o objetivo que você colocou no campeonato. É óbvio, o pódio no Dakar foi muito especial. A minha primeira vitória nos Sertões também. Os Sertões é uma prova que eu amo, correndo em casa. Mas o título mundial foi muito especial. E como eu falei, da forma que foi, um pouco dramático até o final ali, sem saber realmente. Inclusive, o resultado primeiro que saiu foi como o Nasser campeão, porque na hora que você cruza a fotocélula, tá tudo ao vivo, o resultado é aquilo, depois que aplicam as penalizações. Então, eu recebi um monte de mensagem, parabéns, vice-campeão é muito bom. Mas na verdade eu falei, calma que acho que ainda pode dar uma penalização para todo mundo e acho que o Nasser tem a maior. Então, o Mundial foi muito especial e realmente, como eu falei, acho que foi o que colocou a minha carreira também mais para o mundo mesmo, ver como o Brasil também pode ser bom no rally, entendeu? Com certeza. E o que a gente vê que no Brasil alguns esportes têm um engajamento muito alto, como futebol, tênis agora a gente está vendo bastante coisa, Fórmula 1. O que muda na parte financeira de patrocínio, que assim, muita empresa te procurou, criou um engajamento maior disso, de procura, a gente sabe que fechar tem muitas coisas que podem variar, mas deu um engajamento maior e falar, caramba, cara, deu um... Não, total, assim, o resultado do Mundial foi eu diria que foi uma mudança mesmo de patamar, até das conversas que a gente consegue ter com outras marcas, né? Um exemplo claro foi que a gente divulgou recente, foi a entrada da Vivo. Então, poder representar uma marca como a Vivo, que tem atletas como o Rafael Nadal, né, como você mencionou, o tênis, e tantos outros, foi realmente uma prova de que acho que a gente conseguiu ganhar o Mundial da forma que foi, como eu falei, mas também saber trabalhar novas marcas que possa ajudar a crescer também o esporte, né? Porque uma Vivo te ajuda a ir para o mainstream mesmo. Então, eu acho que é uma construção, não é só o Mundial específico, mas é óbvio que coroou ali com a cereja do bolo depois de um ano muito especial, né? Sim, e qual é o próximo passo? O que é maior que o Mundial? É o bicampeonato mundial? Tem alguma coisa que fala, cara, meu objetivo principal agora vai ser esse ano? O que tem que você busca agora para 2026? Para 26, com certeza, é tentar defender o título mundial. Mas você perguntou se existe algo maior ou do mesmo tamanho, eu diria que é o Dakar, né? O Dakar é quase que as Olimpíadas, né, do rally, ele é quase maior que o próprio mundo off-road, né, o Dakar por si só. Eu sempre faço analogia com a bicicleta, com a bike. É você ser campeão mundial e ser campeão do Tour de France. É quase que o mesmo peso, né? Você ganhar um Tour e ganhar um mundial de bike. Então, o Dakar tem esse peso também. E é inclusive a mesma empresa que faz, né? Tanto o Tour quanto o Dakar é a mesma empresa francesa. Então, o Dakar acabou de passar, nós fizemos um top 7 que foi bom. Claro que eu tentei dar o meu melhor, mas tivemos alguns altos e baixos durante a prova. Mas passado o Dakar, que era o objetivo principal, agora é focar no defender e tentar o bicampeonato mundial. E qual a parte que você acha que vai ser mais difícil do Dakar para superar esse ano? Do mundial, você diz? Do Dakar em si, o Dakar, a etapa do Dakar. Porque assim, agora, como o Dakar já foi, assim, agora o foco é totalmente no Dakar, no Mundial. Entendi. Então, por isso que eu falei de 27, que acho que é o ponto principal. É usar esse ano de preparação para o Dakar de 2027. E como é que você vê a parte de superação aí do Mundial? Eu acho assim, o Mundial
campeonato que exige muita constância. Não necessariamente você precisa ganhar todas as etapas, você tem que estar ali sempre. A próxima etapa é em Portugal, então o foco é tentar sempre estar ali entre os 3, entre os 4, que você pode ir somando os pontos ao longo do campeonato para chegar no final bem. É similar como é a própria Fórmula 1. Se você tem 3 vitórias, mas tem muito DNF, não adianta muito. Então, você tem que estar ali, tem que estar focado em terminar sempre no top 10, ou no top 3, desculpa, ou top 5, e com isso tentar se posicionar bem para o final do campeonato em Abu Dhabi, lá em novembro, né? Para quem é um pouco fora aí do mundo do off-road, na Fórmula 1 a gente tem sempre, normalmente, 1 ou 2 pilotos despontando, quando quiçá assim, muito difícil você ver 3, 4. Como é que é no mundo off-road? Você tem um despontando ou é muito equilibrado? É um negócio tipo Stock Car? É mais Stock Car, assim, é muito equilibrado. No Dakar mesmo esse ano, você tinha, diria que 15, que mesmo com marcas diferentes, né? Você tem lá, eu corro pela Dacia, mas você tem a Ford, a Toyota, que é a minha ex-equipe, você tem a Mini. Só essas 4 equipes com 4 pilotos cada uma, são carros muito similares em termos de performance, que é muito legal, mesmo com motorizações diferentes e tal, mas um nível muito, muito alto. Assim. Hoje no Dakar a gente brinca que o Dakar era uma corrida de endurance. Hoje são sprints, são 14 sprints. Você dá são 14 dias, 14 sprints, da largada até o final. Os carros são muito mais confiáveis. Tem muito menos erros de navegação ou drama, vamos dizer assim, a não ser que, claro, tem acidente ou um acidente ou outro, mas é uma prova que virou flat out do começo ao fim, assim, pé embaixo. E como é que é a preparação desses 14 dias aí, cara? Deve ser um negócio de físico, mental, e quando as coisas estão dando errado, você tem que se preparar. Quando dá certo, você já fica ansioso, cara, não pode dar nada errado. Como é que é essa preparação? Eu sempre falo que o Dakar envolve, ou mesmo o Mundial, envolve 3 partes. A primeira é o específico, é você treinar com o carro, é você fazer os testes com a equipe, e por aí vai. Então a gente faz muito teste com a equipe pré, ali em novembro, dezembro, é sempre uma agenda muito agitada para nós. E depois, o segundo pilar é a parte física, como você falou. Então a gente tem que realmente estar muito forte fisicamente, especialmente ombro, core, pescoço. A gente não tem a força G que tem a Fórmula 1, mas a gente tem muito mais impacto, né? Então salta, freia, impacto lateral, impacto frontal. Então tudo isso faz com que você se sinta muito. Depois de 400 km por dia contra relógio, você sente bastante dentro do carro. E o terceiro é o mental, que é o que você falou. Isso realmente começa a pegar muito na segunda semana. O Dakar são 14 dias dividido em 2 semanas, né, com um dia de descanso no meio. E se você estiver bem na primeira semana, aí o mental começa a pegar para a segunda. Fala, pô, agora não pode dar errado, eu fiz uma primeira semana muito boa, vamos continuar assim, o carro não pode quebrar. Então, e não só isso, você tem um relacionamento com o navegador também. Então, a cabeça dele também tem que funcionar. Tem que estar alinhada com a Tem que sua. estar alinhado. Então, eu posso errar, ele pode errar. Então, é tudo muito, muito detalhe. Esse ano mesmo, no Dakar, o Nasser ganhou, meu companheiro de equipe, o Nasser Latia do Qatar. Ganhou pela 6ª vez, uma lenda do Dakar. E mesmo assim, ele estava com 15 minutos de vantagem para a última etapa e eles se perderam por 6 minutos. Então, ficaram com 9 no final para vantagem. Então, tem que ficar ligado até realmente a cruzar a chegada, porque pode acontecer muita coisa até lá. Imagina o desespero, você tá perdido e falando, cara, pelo amor de Deus, você achar logo e brigando pelo título, não é que você tá lá no meio. Não, total, e você não sabe o que tá acontecendo com o outro carro, né? Às vezes acaba se cruzando, né? Se realmente você se perde muito e o cara tá largando atrás de você, por exemplo, vocês se cruzam. Mas muitas vezes você não sabe onde tá, se o cara tá cometendo o mesmo erro que você ou não. Então isso realmente é muito importante manter a calma dentro do carro em situações de estresse, para não ser compound, né? Se piorar ali a situação, né? Nas corridas de
de carro aí, turismo, Fórmula, a gente vê muito treino em simulador. Como é que é essa parte no off-road? A gente não tem um simulador tão preciso, obviamente, quanto tem no asfalto, até porque a gente não sabe a pista. Até aquele meme, né? Ah, tem o limite de pista, que é a linha branca, o outro é a zebra. E no Dakar, não, no Dakar não tem pista. Você errou, você vai se perder. Exato. Mas o próprio jogo do Dakar, que seja para Xbox ou para PlayStation mesmo, eles têm um sistema de navegação que é muito legal de treinar. Então, você treinar a navegação com um AI ali, com um copiloto de AI, é bem legal. Então, eu uso isso para treinar a navegação, não necessariamente a pilotagem. Para isso, eu uso outros tipos de jogos, mesmo online é legal, porque é muito parecido a reação que eles conseguiram fazer para esse tipo de jogo. Mas eu diria que para treinar a navegação, o que eu mais uso é o próprio jogo do Dakar. Legal, porque a gente vê que... Putz, eu vou correr em Interlagos. Cara, você vai dar voltas, a curva vai estar no mesmo lugar, a zebra vai estar do mesmo jeito. Se eu der 100 voltas, eu vou estar cada vez me aprimorando mais. Só que num off-road, num lugar assim, você não tem isso. Você tem o fator surpresa. Existe cara, tem o caminho, passou vários carros e o caminho que estava assim agora está assado porque já não tem mais... Tem isso de mudar durante o dia tudo? Sem dúvida, sem dúvida. Especialmente no Dakar ou em deserto, o que acontece muito é quem larga em primeiro, quem abre a pista, perde muito tempo. Por quê? Porque você está num platô gigantesco, vamos supor, você tem que virar para a direita ali, pegar um waypoint, pegar para a esquerda e tal. Se eu estou vendo as marcas, eu já consigo cortar um pouquinho aqui, consigo cortar um pouquinho ali. Então, quem vem de trás, esse ano, para você ter uma ideia, a gente chama de ioiô isso. O ioiô estava, como até conectando com a pergunta anterior, era tanta gente rápida que você às vezes tomava 25 minutos largando em primeiro, largando entre os três, aí você ia mal. Aí no dia seguinte você tirava 30. Então o ioiô estava gigante. Você largava em primeiro, você ficava em 18º, 19º na etapa. Aí você vinha de trás, ficava em segundo, primeiro, terceiro, quarto. Isso tudo porque é muita gente rápida e quem vem de trás sempre tem essa vantagem de ver as marcas. E tem outra coisa, como o primeiro está abrindo, o perigo ele também vai pegar primeiro. Então, às vezes, pode ser uma duna mais difícil de subir, de escalar, que a gente chama. Então, você vindo de trás, você tende a evitar problemas que os da frente podem ter pego primeiro, entendeu? Então, tem essa questão de estratégia também é muito importante em prova de deserto, especialmente no Dakar, que é uma prova muito longa. E você pode escolher quando você quer largar? Você pode escolher só no prólogo, só no primeiro dia. Então, os 10 primeiros do prólogo, escolhe dentro de um grupo, aí tem uma regra que a FIA criou, é um pouco complexo, não precisa falar, mas dentro de um grupo você pode escolher. Normalmente quem ganha escolhe por último nesse grupo e tem essa vantagem, ou escolhe marcar um companheiro, um competidor direto e tal, mas só no primeiro dia. Depois, todo dia é a hora de largada do dia anterior. Então se você ganhou hoje, amanhã você abre o dia seguinte, né? Porque aí já encurta um pouco a vantagem. Exatamente. Pô, isso é verdade. É uma coisa que é engraçado, porque você tem alguns tipos de treino, mas você não consegue cravar com exatidão o treino como é num autódromo. Não tem como. Você não vai conseguir, não existe isso, né? E você... assim, você tem uma... você tem muito mais variável, eu diria, né, do que no autódromo. Não é uma coisa tão precisa onde você freia lá nos 50 certinho, você passa naquela zebra com a roda esquerda, tipo o S do Senna, você já sabe. A gente tem um espectro muito maior. Você vai passar reto uma curva aqui, você vai voltar, porque você nunca passou. Você tem que ser o mais rápido num lugar que você nunca passou, escutando o navegador. Então tem muito mais erros, não de batida, nada, mas de tocada mesmo. E é normal isso. Então você vai se acostumando. E o que é legal hoje é que realmente o ritmo no Dakar, como eu falei, os carros são tão confiáveis que você, o ritmo que a gente anda é um negócio impressionante no deserto. Então dá para ir do começo ao fim com o pé cravado. E na pista, você errou uma curva, você pode ser penalizado se cortar e tal. Ali a penalização é você mesmo. Se você errou e foi reto, você já se perdeu, então não precisa... Lógico, tem as penalizações, mas se você se perder...
Exato. Não, e é muito importante você confiar também no seu navegador, porque às vezes tem muitas marcas que estão erradas, que depois eles percebem e voltam, mas aí até se você ir lá e ver se está errado, ver essas marcas voltando, já perdeu tempo. Então tem muitas vezes que o navegador fala, é um pouco para a direita, e você tem que sair das marcas, confiar nele, que tem todas as marcas indo para frente, mas ele fala, não, tá mais para a direita. Então você tem que sair das marcas, confiar nisso e dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga. Então tem toda essa dinâmica que, pô, é muito interessante. Ou a gente vai se dar muito mal, a gente vai se dar muito bem. Exatamente. E já teve alguma falha, entre aspas, na organização de alguma coisa que não estava sendo esperado no caminho, de falar, caramba, cara, isso aqui não tem nada a ver. Já, assim, até para a galera poder entender. Você imagina que quem faz a planilha, ou, né, o roadbook do Dakar, ele passa 2, 3 vezes, ele faz os 8.000 quilômetros com um carro normal, né, um carro preparado, mas longe do protótipo que a gente anda. E ele vai desenhando as referências. E claro que tem o software que vai fazendo isso, mas é meio que na mão o desenho em si. Então, no quilômetro 35,50, uma curva para a esquerda, vai pegar o waypoint tal. Aí no quilômetro 36,30, vai fazer uma outra curva. Tem um perigo. Então, não é comum, mas acontece de eventualmente ter algum erro. Já aconteceu realmente de algum trecho ser cancelado, eles pegam por waypoint, entre um e o outro waypoint, se tiver um erro no meio, eles cancelam, e aí o tempo é validado para todo mundo, ou equalizado para todo mundo. Mas hoje em dia, com a tecnologia, também facilitou muito. Então você tem bem menos do que você tinha na década passada, por exemplo, de erros de não achar o waypoint, de perdas grandes. Hoje acontece menos. É bem mais sofisticado. Que legal. A gente cheguei a perguntar para você, acho que a primeira vez que você veio, você sempre quis ser piloto do mundo off-road ou não? Você era de outro esporte ou se o automobilismo era do asfalto? Como é que surgiu isso? Eu, na verdade, eu comecei nas motos. O meu DNA é nas duas rodas. Eu era piloto de supercross, motocross, profissional, mas os meus... Bom, eu comecei com 3 anos de idade. Eu fiz minha primeira corrida com 4 anos de moto. E aí eu fui ser profissional dos meus 15 aos 21. Eu fui profissional de motocross. Mas eu sempre tive uma ligação muito forte com os sertões, porque o meu pai, ele foi um dos responsáveis por criar os sertões no Brasil. Então eu vi os sertões se desenvolvendo, ele não foi o criador, mas ele foi o segundo cofundador ali, e depois assumiu a prova por 20 anos tocando e transformou a prova no que é hoje. Então eu via os sertões crescendo do meu lado ali, né? E quando eu tive uma lesão no quadril, que me fez parar de andar de moto, profissionalmente, o meu caminho foi natural de experimentar uns sertões da vida, né? Então, claro que não estava nem no meu sonho estar nesse nível, sendo campeão mundial, correndo por grandes marcas e tudo. Então, depende muito, aliás, dependia de vários fatores, mas eu fui mais para testar e me apaixonei. E é assim que eu comecei a desenvolver minha carreira aqui no Brasil. Oh, que legal. Mas eu já estava nas motos na terra. Então eu queria continuar na terra. Esse é um pouco do conceito. A gente falou agora de imprevistos, de trajeto, de um monte de coisa. Das edições anteriores, que você pode dizer que te ajudou a lidar com o imprevisto? Desde a sua experiência nas corridas. Olha, eu acho que tudo, Edu, todas as corridas você consegue aprender alguma coisa. E especialmente nos meus últimos 2 anos, onde eu pude fazer o campeonato mundial inteiro, como piloto de fábrica e tudo, esses 2 últimos anos eu aprendi muito com o piloto. É por isso que é tão difícil ganhar um Dakar tão novo. O próprio Nasser, como eu mencionei, que é considerado, né, entrando nessa seleta lista aí de lendas, ele demorou 7 anos para ganhar o primeiro Dakar. E foi ganhar com 45, 46 anos. Então ele é um esporte que precisa de uma experiência para você tentar vivenciar o máximo de situações possíveis num deserto. Então eu diria que
assim, a gente não consegue conectar os pontos olhando para frente, a gente só conecta depois, né? Quando acontece, depois você olha, pô, tudo que eu vivi, você consegue aprender. Então, eu diria que, pô, desde o meu primeiro Sertões, os problemas que eu tive, depois a vitória em si, correndo etapas do Mundial em Portugal, avulsas, né? Sem ser o campeonato inteiro, o próprio Dakar, as pessoas que passaram no seu caminho ao longo desse período, meu primeiro navegador, que foi o Timo Gottschalk, que é um alemão que já foi campeão do Dakar, foi comigo no meu primeiro Dakar, onde a gente fez o pódio. Então, tudo isso são pontos que me fizeram chegar no piloto que eu sou hoje. Então, é difícil apontar uma coisa específica, mas eu diria que essa trajetória toda vai te somando, vai criando essa bagagem para que um dia a gente consiga ganhar o Dakar, né? Sim, quando tá chegando, já tá chegando. E tem algum piloto de off-road que você se espelhou? Assim, são os dois principais, eu diria que é o Carlos Sainz, né, o pai do Sainz da Fórmula 1. Eu sempre admirei muito a postura dele, é um cara muito, muito focado, campeão mundial de WRC 2 vezes, depois foi pro Dakar, ganhou 4 vezes já. Ele é um cara que me inspira muito. E o próprio Nasser, pela história com o deserto, né? Nasceu no Catar, enfim, acho que essa foi a 19ª participação dele seguida no Dakar. Então são essas duas que eu sempre olhei, duas pessoas com muita velocidade e um caráter muito forte também dentro da pista. Então isso é muito legal, e agora eu poder competir com os dois esse ano foi muito especial também para mim. Tem algum piloto atual da geração aí de on-road que você tem curiosidade de ver andando no off-road? Em atividade? Eu queria muito ver o Max. Eu acho que seria bem interessante. O Alonso já fez o Dakar, né? A gente já viu como ele foi, que é um gênio também, e foi super bem, tirando o problema que ele teve no segundo dia, eu acho. Mas eu diria que ver o Max seria bem legal. Você acha que seria bem? Eu acho assim, se fosse uma etapa tipo Portugal, que é uma etapa mais de pista mesmo, de estrada de fazenda, vamos assim, eu acho que pode andar mais perto. No deserto, eu acho que vai sofrer muito no começo, porque, como eu falei, é um ritmo muito intenso, mas é um gênio no que faz, né? Eu acho que é um cara que consegue aprender muito rápido. Basta ver outras modalidades que ele vai on-road, né, e vai bem. Seria bem legal ver ele. Tem algum piloto brasileiro que você acha que se daria bem? Cara, eu já levei muita gente, já levei o Rubinho, já levei o Christian Fittipaldi. O Christian foi um cara que me impressionou. Eu primeiro levei ele como meu copiloto e foi muito legal, porque ele saiu do carro falando: ó, Lucas, isso aqui só se compara com Fórmula 1 em Mônaco. E aí alguma outra coisa, que acho que era Fórmula Indy, enfim, alguma outra pista que ele mencionou, e Rally. Então ele colocou Rally junto com essas duas outras coisas que ele fez. Em Nazaré, acho que foi Nazaré. Então eu gostaria de... O Rubinho já fez acho que 3 ou 4 dias dos Sertões e foi bem. E o Bortoleto agora na Fórmula 1, eu já falei várias vezes pra ele, temos que combinar de você então. de você andar. Quem sabe agora em Portugal ele vai dar um rolê lá. Boa. Eu fui no Paraguai lá no WRC. E pra quem é leigo como eu nesse assunto, qual é a diferença, o que você corre, que você disputa para um WRC? O que tem de principal diferença? O carro, os circuitos, o que tem de principal diferença? A principal diferença é que o WRC, o piloto e o navegador já passaram naquele trecho antes. Eles vão com um carro normal. Tá. Eles fazem a planilha. Então o piloto está lá pilotando e o navegador está do lado e o piloto vai cantando. Cantando, que a gente fala, são as referências. Então, olha, você é meu navegador, Edu, aqui é uma esquerda 3, ele vai falar. Normalmente é terceira marcha. Não é exatamente a marcha, mas é o ângulo da curva. Uma esquerda 1, é uma curva mais fechada. Então ele vai cantando as referências e o navegador... e aí eles podem ver on-board e tudo, os caras andam quase decorado lá e o navegador vai só confirmando. No nosso caso, nossas provas são de longa duração, então Dakar, Sertões, o Mundial, cada etapa são 5 dias. E a gente nunca passou lá. A organização que faz a planilha, a gente recebe 5 minutos antes de largar de cada dia. Então, eu diria que essa é a grande diferença. E óbvio que os carros são muito diferentes também.
Os nossos carros são feitos para subir em duna, para passar em cima de pedra. Os carros do WRC são carros no chão, baixinho, quase não tem curso de suspensão. Tem uma questão de aerodinâmica importante também, o fator asa e tudo mais. Então, o efeito asa lá existe. O nosso também tem aerodinâmica, mas é um carro muito mais para diversos tipos de terreno. Vai muito bem em estrada, sobe duna, como eu falei, passa em erosão que você não imagina, atropela uma pedra do tamanho desse sofá aqui, você nem vê. E é um carro também, claro, mais pesado. Então essas são as duas grandes diferenças, eu diria. Talvez a principal semelhança é que o mais rápido ganha, né? Quem for o menor tempo no final de 14 dias do Dakar, por exemplo, ou no WRC, ganha. Então, eu olhando assim, o dia que eu fui lá, falei, cara, não é possível que a mesma FIA que põe 200 regras de segurança põe um cara entrando com um carro que se o cara piscar o olho, ele atropelou 50 caras que estavam ali assistindo, levou uma casa, um poste, ovelha. Fala, cara, não é possível que é a mesma FIA. Deve ter algum departamento lá da loucura que deve ser tipo no subsolo, além não se mete, é o subsolo. Ali Como que é? Que é uma loucura, né? Realmente tem lugares que a gente anda, até Portugal mesmo, é uma etapa que eu gosto muito de correr, porque você tem muito calor humano, os portugueses amam, e realmente, cara, a gente corre no meio das cidades, a gente pega asfalto também, entra nas vilas. Então, e vocês nunca passaram por lá? A gente nunca passou por lá. Eita, vai perigoso, né? Aí você tem que realmente estar muito afinado com o navegador, eu diria. Não, e você que é mais louco, quem tá correndo, quem organiza, ou os fotógrafos. Você vê, o cara tá embaixo do carro, o negócio passa voando, o cara até sabe, acho que vou ficar aqui embaixo pra... Cara, é uma loucura. Mas tem muito controle também, assim. Tem, do piloto. Se faltar o controle dele, já era. Mas enfim, faz parte da cultura também do esporte. Essa é a graça. Né? E a galera vai muito. Tem muita gente que vai pra fazer churrasco e fica lá no meio. Então, é o programa da galera que gosta também, né? Às vezes fica o final de semana todo assistindo. Então, tem um pouco de tudo. E você falou que vocês não têm acesso ao trajeto, mapa, coisa assim, mas tem fofoca no meio que fala assim, tô sabendo que não sei o quê. Não, assim, o que acontece é, quando o Dakar normalmente solta um mês antes, ele solta as cidades que a gente vai passar e o tamanho das especiais. Especiais é onde vale, né? Onde é contra o relógio. Então, a gente estuda aquela região. Então, a gente sabe que, a etapa 3 é de Riad, por exemplo, aqui na Arábia Saudita, o Dakar, né? De Riad até a cidade X. Essa região, você tem normalmente esse tipo de piso, esse tipo de duna. Tem pedra ou não tem pedra, é difícil navegação ou não é. Então, isso a gente sabe, a gente estuda antes. Na noite anterior, a organização também solta um briefing falando, olha, tem tantos de areia, tantos de piso de terra. Mas antes você já sabe uma fofoquinha ou não? Não, assim, de trajeto em si a gente não tem... Hoje o controle é muito bem feito. A gente cruza o waypoint de largada, 5 minutos antes de largar, e a planilha aparece no tablet do navegador. Então esse é o controle que eles fazem. Não rola nada? Tipo assim, tô sabendo que vai ter isso, aquilo, não sei o quê. Assim, como a gente sabe da cidade que a gente está largando e chegando, a gente sabe aquela região. Ainda mais que já é o 6º ano na Arábia Saudita, a gente consegue prever muito bem que tipo de terreno a gente vai encontrar. Agora, aquela curva específica vai passar ali, aquilo não tem como saber. Porque até 450 km especial por dia, normalmente, não tem como saber. Não, isso é verdade. Isso é verdade. E você até está aqui falando um feito inédito. É o primeiro título mundial da FIA para automobilismo off-road brasileiro. É isso mesmo? É isso mesmo. Você foi o primeiro... homologado FIA, Campeonato Mundial, sim. Primeiro brasileiro a ganhar um título mundial homologado FIA off-road. Exato. E o primeiro desde do Ayrton em 91. Caramba, cara. Olha que legal. Um negócio que... Isso foi muito bacana. Assim, claro, eu não sabia das informações quando aconteceu. A FIA passou depois pra gente, mas... muita honra de poder representar o Brasil e muito orgulho também. A cultura do rally, do off-road lá fora é totalmente diferente daqui do Brasil? Assim, como o Dakar é muito forte na Europa, e tem o WRC também, né, que é muito forte lá, tem o WRC de Monte Carlo, que inclusive esse ano eles fizeram um Power Stage na mesma pista da Fórmula 1, né, em Mônaco.
tem uma cultura muito grande de rally, então as pessoas acompanham, sabe? O Dakar, como eu falei, é quase as Olimpíadas do rally mundial, então todo mundo, ainda mais que acontece em janeiro, que não tem nada acontecendo no mundo, o europeu assiste o Dakar em janeiro. E eu acho que o brasileiro, eu até brinco, pô, seria muito legal que o brasileiro também começasse janeiro a gente não tem nada acontecendo no Brasil, mas tem um brasileiro para torcer. Sim. Ou vários brasileiros, que quem sabe um dia a gente tenha mais brasileiros indo, torcer no Dakar. Então, claro, o Brasil é um continente mesmo, né? Então o Sul, por exemplo, é uma região que já ama rally, já tem Erechim lá, mais perto do Paraguai, da Argentina, que já tem WRC. Verdade. Tem uma cultura muito forte. O Nordeste é a mesma coisa, por causa dos sertões. Então, você tem lugares que já acompanham muito o rally e é muito legal ver crescendo agora depois do Mundial, né? Quando eu fui lá no WRC no Paraguai, eu fiquei impressionado. A galera Eu falei, cara, é mais do que a Fórmula 1 quando vem no Brasil. É mais. Essa é uma boa analogia mesmo. É mais do que no Brasil. Aqui... você vê que é um espetáculo, tem a parte de camarotes, coisa assim, que o pessoal vai pelo evento, mas não porque é apaixonado. Ali o pessoal é apaixonado pelo WRC de ter torcidas. Tava o pessoal da Gazoo Race do Brasil, que todo mundo foi. Os caras falam, tira foto. Caramba, cara. É um negócio que é impressionante. Eu falei, cara, é mais do que a Fórmula 1 no Brasil. O Brasil não para assim como parou o Paraguai para o WRC. Mas é mesmo. Quando o Dakar foi na Argentina, e foi por vários anos, a largada em Buenos Aires tinha 1 milhão de pessoas nas ruas. Olha isso. E os navegadores falavam que não precisam navegar no deslocamento, que era só seguir o cordão de pessoas. E eram assim, 50 quilômetros de gente na beirada da rua. Então realmente existe mais essa cultura e que eu acho que quem sabe um dia a gente vai também ver isso no Brasil. Por que será, hein? Que você vê a América do Sul tendo isso daí, o Brasil, Paraguai, Argentina, por que você está falando, e no Brasil tem quem gosta, mas não tem esse... Eu acho que o brasileiro ele está acostumado a ganhar nesses esportes, na Fórmula 1 especialmente, né? Você tem 3 campeões do mundo, vários pilotos ganharam etapas, e eu acho que se o Dakar fosse no Brasil hoje, ou até na América do Sul mesmo, eu acho que a gente teria muito brasileiro lá, depois do Mundial, ou depois de mais brasileiros competindo no Dakar. Então eu acho que precisa ganhar, eu sempre falo isso. O brasileiro ficou mal acostumado nos anos 90, ganhava vôlei feminino, vôlei masculino, basquete, futebol. Putz, o Guga, aí o vice-campeonato não prestava. O Brasil, Copa do Mundo, era vice-campeão, era crise no país. Era crise. Perdeu pra CPI. Tudo a gente fez 3 finais seguidas de Copa do Mundo de futebol. E tava em crise, uma desgraça. Então, então ficou mal acostumado, acho que o Brasil com isso de campeão mundial, coisa assim e tal. Total. E agora tá todo mundo vibrando que tem um cara na Fórmula 1. A gente falando, o primeiro campeão brasileiro FIA do off-road. Isso é de se valorizar. A participação, o pódio, é de se valorizar já só disso já. E ser campeão E atrás, mas você vê que o tênis com o Guga subiu, caiu, agora com o João subiu de novo. O Braflex brasileiro, quando tem alguém vencendo, é um negócio dá mais um... Eu acredito muito nisso. E tá certo, assim, às vezes, mas por que isso? O brasileiro torce pra quem ganhou em tantos lugares e tem talvez a mídia também mesmo. A mídia talvez, não vão noticiar o cara ficou em sexto. Claro. Vão noticiar se for campeão. Mesmo assim, se não tiver uma assessoria muito boa, os caras é capaz de não ir atrás de... é difícil, né? É um negócio que eu acho que vai mais de... Lógico, a gente aqui no podcast é um pelinho, não sei o que, mas... Não, mas ajuda muito, total. Mas as grandes mídias, você vê grandes programas diários, programas semanais de esporte, tem que focar mais nisso daí ainda, né? Não só quando é campeão, mas de toda etapa ter uma cobertura, falar, mostrar, isso incentiva ainda mais, né? Não, com certeza. Eu acho que você falou muito bem de ser vários pilares mesmo, né? Então, é claro que o resultado tem que vir, você tem uma assessoria muito boa, eu tenho um time hoje que é da Reúne, né? Até do Geraldo Rodrigues, que me ajuda toda a parte de gerenciar minha carreira, a imprensa tem que fazer a parte dela também, ajudando a construir esse espaço. Acho que são vários fatores que com mais constância e mais trabalho, uma hora a gente consegue. E, de novo, eu já sinto uma evolução muito grande. Eu acho que também não é questão de ficar só
vamos dizer assim, para baixo nesse sentido. Pelo contrário, tenho visto cada vez mais espaço. Só de estar aqui já é um exemplo disso, num podcast tão importante para a indústria. Obrigado. E acho que é uma constância e precisa estar indo bem na pista. Ou na terra. Então. E falando em pista, você tem vontade de correr em pista, autódromo, carro? Eu já tive a oportunidade até com a convite da Porsche, lá do Denner e do Gigi Spinelli, que é pentacampeão dos Sertões, do Velocitar. A gente correu junto uma etapa da Porsche do Endurance e foi muito legal. Eu gostaria de, no futuro breve, experimentar algumas categorias também no asfalto. Até teve um caso recente do Rovanpera. Ele correu no Paraguai, o Kelly Rovanpera? Talvez não, ele era da Toyota também. Talvez ele já, não sei se ele chegou aí. Mas ele foi campeão mundial da WRC 2 vezes seguidas e foi agora para a Super Fórmula e tentar a Fórmula 2 no ano que vem. Legal. Claro, não é o meu foco agora, mas experimentar outras categorias, sem dúvida, está no radar no futuro. E se surgisse um convite para esse ano, seu calendário permitiria? Acredito que sim. O nosso calendário no Mundial ele é relativamente espaçado, especialmente a gente tem as férias também junto com a Fórmula 1, por exemplo. Então junho, julho, agosto são sempre meses mais tranquilos. Então, para uma etapa ou outra, daria para experimentar. Você tem algum convite para me fazer? Eu não estou sabendo. Eu queria ter uma que tivesse algumas equipes aí, viu? Ou não sei também se eu queria não, viu? Eu dou de cabeça, eu não sei não, viu? Boa. Não é só uma má ideia, não. Se alguém quiser investir em equipe de corrida... pode fazer uma equipe Motogrid Rally aqui, ó. Já pensou? Olha. Cara, como que surgiu o convite para você ser um atleta da Red Bull? Esse foi um sonho mesmo. Bom, eu ganhei os Sertões pela primeira vez em 2019. E aí, quando eu ganhei os Sertões, eu falei, poxa, qual é o próximo passo, né? Assim como acontece no asfalto, normalmente você ir para a Europa. E aí eu comecei a trilhar um caminho para eu poder chegar na Europa. E o caminho foi atrair patrocinadores locais que eu pudesse fazer etapas ou outras de campeonatos importantes lá fora. Seja o campeonato português ou o espanhol, que o espanhol e o português, eles também têm etapas do campeonato mundial. E eu fui em 2021, daí 2 anos depois do primeiro título dos Sertões, eu consegui fazer minha primeira prova internacional como piloto privado. Você tem equipes que têm carros muito bons que você pode alugar o carro, se você tem patrocinador ou com dinheiro próprio, e você tem uma boa condição de mostrar o que você pode fazer. E nessa etapa eu fiz terceiro. Uma etapa do Mundial, uma lama, assim, chuva, e acho que isso também foi muito bom, porque mesmo a condição difícil a gente conseguiu performar. E no ano seguinte, 2022, eu fiz essa etapa do Mundial na Espanha daí. E nessa etapa, uma das etapas eu andei muito próximo do Nasser, que é o que a gente acabou de falar. E ali eu senti que começou um zoom ainda como piloto privado, sem a Toyota, nada, nem Red Bull. Mas eu senti que a gente conseguiu mostrar em 2 oportunidades que a gente tem velocidade e constância. E naquele ano, finalmente respondendo a questão da Red Bull, o chefe de equipe dessa equipe que eu aluguei o carro em 2022 me ligou, isso era em outubro, e falou, Lucas... a Red Bull acabou de sair aqui do meu motorhome. Eles querem fazer uma oportunidade, querem falar com você. Só que tem um porém. Para você virar atleta Red Bull, você tem que ir pro Dakar agora em janeiro. Isso foi em outubro. E eu tinha que ir pro Dakar em janeiro de 2023. Foi o meu primeiro Dakar. E eu, na minha cabeça, eu nunca imaginei ir pro Dakar, naquele ano especialmente, e como atleta Red Bull. Então foi tudo muito assim, caramba, você é atleta Red Bull e pro Dakar, mas ao mesmo tempo um sonho, né? Porque acho que qualquer atleta de alto rendimento, quando vê a marca Red Bull, é quase que você sonha em ter os tourinhos no seu capacete, né? E então foi um sonho realizado e, ainda mais fazer um pódio no meu primeiro ano como atleta Red Bull. Acho que deu ROI positivo para eles também. Com certeza. E como é se manter como atleta Red Bull? Eu acho que uma coisa que eu sempre busco, assim, Edu, é quase que uma insatisfação positiva comigo mesmo, assim, sabe?
e acho que qualquer profissão que a gente faça, existe pressão, que você queira buscar o alto nível, não importa aonde, você consegue eventualmente chegar, mas para se manter, se você não continua trabalhando, não continua focado e às vezes fazendo até mais do que você fez para chegar, é muito difícil. Então eu nunca take for granted, né? Como os americanos gostam de falar, de ter isso por dado assim. Isso é resultado de muito suor mesmo. E eu procuro representar bem na pista, entregar bons resultados e continuar melhorando, continuar evoluindo. Porque eu acho que a partir do momento que você acha que você chegou lá, você vai provavelmente deixar de estar lá. Então, porque você está num lugar que todo mundo quer estar. Exatamente. Então é difícil você falar, cara, eu tô aqui, tô bem, só que se manter é muito difícil, que é falar, cara, eu tenho que me manter bem ao ponto deles nem... Tanta gente que eles não podem nem pensar em substituição, no máximo adicionar mais alguém, mas, cara, eu tenho que suprir tudo. E deve ser uma pressão do caramba, porque hoje em dia tem muita coisa se inovando, muito, né? Você tem que estar atento em tudo, né? Não, total. Mas isso, uma coisa muito legal da Red Bull é que ela é uma empresa que olha muito longo prazo também. É raro você ver atleta que fica 1 ano ou 2. Se elas estão com aquele atleta é porque ela acredita numa coisa normalmente de mais longo prazo. Eu me lembro na minha primeira reunião com a Red Bull como atleta, foi muito claro assim de ser uma parceria, é mais que um patrocinador, é um parceiro para sua carreira. E eu acho que isso é uma diferença muito grande de visão de uma marca e explica muito porque a Red Bull é o que é. Então, eu acredito muito nessa parceria de longo prazo e é o que eu falei, de você assumir essa responsabilidade de que é com você, pô. Você chegou aqui e você tem que continuar performando, continuar trabalhando para evoluir. Não pode achar que agora você é atleta Red Bull, tá tudo certo. Não, agora que tem que performar de verdade, entendeu? Existem algumas regras, tipo, na Red Bull, tipo, cara, isso aqui não pode, aquilo pode. Toda empresa tem, todo patrocínio. Mas tem alguma que você fala, cara, isso aqui é proibido na Red Bull, isso aqui... Olha, não, nesse ponto, puxa, eu não tenho o que falar, assim. Como eu falei, a metodologia ou a visão deles é muito clara nesse de ajudar o atleta a crescer na carreira, a navegar por outras indústrias que não só o esporte. Então, isso é algo muito único deles, assim, muito específico e muito legal de ver uma empresa que pensa nisso também, sabe? O exemplo que eu sempre dou é uma empresa que tem um centro de treinamento que eles têm. Eles têm o APC na Áustria, em Los Angeles, que chama Athlete Performance Center, que você pode ir quando você quiser acessar um nível de profissionais olímpicos, assim, lá de fisiologistas, nutricionistas, médicos. Você vai lá, você faz exame de sangue, você faz ultrassom, você faz tudo que você possa imaginar. Numa empresa que, em tese, está vendendo um energético, produto na gôndola no final, mas que sabe que é importante para os atletas conseguirem performar ainda melhor, né? Caramba, cara. É muito legal. Às vezes é difícil você, pelo menos para mim, eu tô de fora, você conseguir mensurar que a mesma empresa que é de atleta é a que vende energético, é um negócio que parece ser empresas completamente diferentes, mas que no fim do dia vende energético. Exatamente. É difícil, né? Isso que enfim, é tão brilhante do lado deles, assim, né? E é legal a troca com os outros atletas também, então enfim, é uma honra poder fazer parte também desse grupo. E é incrível como eles conseguiram criar essa estampa, né? Quase de qualidade. Sim. Você vê alguém com o capacete Red Bull. Você fala, esse cara é foda. Esse cara deve ser bom. Esse cara é foda. Red Bull, esse cara é foda. Então, e eu sinto isso no dia a dia, isso que é muito legal. Então, acho que a entrada deles na Fórmula 1 desde o Vettel, lá de campeão, não sei o que e tal, deu uma força do caramba, tipo, cara, os caras não estão de brincadeira. É impressionante. É impressionante a qualidade e, de novo, só que isso só é permitido por conta dessa visão de longo prazo. Sim. Se eles fizessem 2 anos de Fórmula 1, acabou. Não teria feito nada, né, provavelmente. Então, é uma construção, é muito trabalho, é juntar time bom. Então, isso está muito presente na mentalidade da companhia, assim, sabe? Com certeza, com certeza. E como você se vê daqui 5 anos? E outra pergunta, se você pudesse dar uma dica para quem é novo, quer entrar no rally, no mundo off-road, no automobilismo em geral, o que você poderia dar de dica para essa pessoa?
Olha, como me vejo daqui a 5 anos, até tem uma brincadeira no mundo de comportamental que fala daqui a 5 anos a gente sempre vai ser melhor, a gente sempre acha que vai ser melhor do que hoje, né? Mas eu espero que daqui a 5 anos eu consiga pelo menos um Dakar para o Brasil, eu seria muito feliz se isso acontecesse, mas tem que trabalhar bastante. E uma dica para quem está começando, eu diria que assim, especialmente no rally, hoje em dia tem uma categoria que chama UTV, né? Categoria diria mais de entrada, que facilita muito o acesso ao rally. E tem um campeonato que chama UTV Cup, que são 5 ou 6 etapas no ano, de volta de 30 km. Você dá 3 voltas só num sábado, então uma etapa super curta. Mas um campeonato super bem organizado e muito mais acessível para quem quer começar em termos financeiros também. Assim como qualquer categoria do automobilismo, é um esporte relativamente caro quando você está no nível, quando você tem que ir lá para cima, né? Então eu diria que esse início nos UTVs e através da UTV Cup aqui no Brasil, eu acho que é uma baita porta de entrada hoje em dia. Legal, legal. E tem um bom navegador. Navegador, não subestimem. Então, é importante. Exatamente. É importante. Vamos pro Merchan? Agradecer antes de mais nada a Gran Brasil também, parceiraço nosso aqui no podcast, com BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Toyota, BYD, Denza, não tem marca, hein? Motorrad, de marca pra caramba, Gran Brasil, parceiraço nosso no Motor Grid, 10 anos de parceria no Motor Grid, iniciando agora no podcast também. Obrigado aos nossos parceiros da Gran Brasil. E vamos começar falando da Croma. A Croma, blindadora oficial do Motor Grid, na minha opinião, isso é uma coisa que eu me responsabilizo para falar isso, tem a melhor blindagem do país. Os caras são fora de série. Você que não conhece a Croma, entra no Instagram deles, dá uma olhada no trabalho que os caras têm de tecnologia de blindagem. Você lançar um aparelho telefônico hoje, você tem que lançar um negócio igual ou melhor que esse daqui. No Brasil, cara, é um país referência em blindadora, temos blindadoras excelentes aqui. Então a Croma, que é aí a caçula das blindagens, está há 3, 4 anos aí blindando, só que já vem de um know-how de mais de 10, 15 anos em homologação de blindagens para montadoras. É uma blindagem 100% colada, não usa parafuso, então você que mexe aí com um carro de corrida, a tecnologia sabe se apertar o parafuso um pouco a mais, vai ranger, um pouco a menos vai soltar. Então é uma tecnologia nova, leve. Pra você me der uma Ferrari 296 que eu dirigi da Croma blindada. Caramba! 74 quilos. 74, caramba. Aí vou eu sentar lá, atrapalha tudo. Já todo negócio. Já mudou já o centro de gravidade do carro. O coeficiente já acabou, já tudo. Então, Croma Blindagens, parceiro nosso parceiro oficial da Porsche Cup, que estão os engenheiros da Cup com a Croma toda vez evoluindo blindagens de Porsche, de carros esportivos no geral, que se blindar o 911, com certeza isso aí vai ter conhecimento para outras blindagens. E agora nosso outro parceiro também, a RealsBet. A gente é muito direto na propaganda, não adianta a gente fechar os olhos. Hoje, bet no Brasil é legalizado, é um negócio que faz parte do plano aí do governo também, de legalização, só que você tem que jogar numa legalizada. E você que não joga, não jogue. Não se mete em jogo. E você que tem tendência a vício, também não jogue. E se conhece alguém que está viciado no jogo, procura ajuda. Eu gosto de dar uma jogadinha, dar uma apostada e tal, mas só perco e dou risada porque é um dinheiro que não faz diferença na minha vida. O que eu aposto é pouco, não é quase nada. Então, você que gosta de jogar, primeiro, vá numa legalizada do governo, uma que está no plano de regulamentação, e não coloque o patrimônio da sua família em risco, o seu patrimônio, o seu trabalho, o que você conquistou, seja você fruto do seu trabalho, de herança, qualquer coisa, enfim, não coloque em risco. Você que não joga, não se mete em jogo e não é renda extra, viu? Minha dívida que é muita dívida e o pouco que eu tenho não veio de jogo, não. Então não se mete nisso. Reels, parceiro do Motor Grid, QR Code na tela. É isso aí. É bom fazer a propaganda que não pedem para falar o que tem que falar, que... Muito bom. É verdade, é um negócio lógico, que acho que a função, pelo menos minha aqui, Claro, já existe. Não tem que fechar o olho e falar, não existe, tá lá. Então, exatamente. é educar, fazer do jeito certo e dar risada, zoar o amigo que apostou no Corinthians e ganhou, perdeu, tal. É isso aí. Total. Eu, ultimamente, eu te falo, uma desgraça, cara. Postei no Manchester City, não sei quantos jogos, perdeu. Daí eu postei de novo, perdeu. Falei, não vou apostar mais no Manchester. Você tem que fazer o contrário, então. Você faz sempre o contrário do que você acha. Então, o dia que eu não apostei, ganhou de 10-1. Eu falei, pô, tomado. Não vou postar mais nada também. E
Nós temos os joguinhos, né? Blindou Responde, tem a plaquinha ali. Sim, esse aqui eu lembro. Vamos ver o que a equipe preparou para você do Blindou Responde. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vai de leve aí, hein, Edu. São eles que fizeram, tô lendo agora aqui, hein? Blindou Responde com Lucas Moraes. Primeira pergunta. Vamos ver. Se você pudesse excluir um piloto do rally, do grid atual, qual seria? Você pode blindar. Se eu pudesse excluir. Não, mas o problema são as próximas. Quantas eu tenho? Duas blindadas? Duas. Blindagens? Isso. A segunda você vai responder. Não, eu posso responder. Que ela vai pegar o mais tiozão que não vê internet, fora de longe, lá no fim do mundo. Não, eu ia vai falar ver. tem um piloto. Não, eles são gente boa, assim. Mas o problema é que eles não dão passagem. Então, se ele pudesse sair do Dakar, aprender a dar passagem e voltar, ele ia ajudar muito. Mas eles são da China, é um chinês. De novo, eles são gente boa. Mas eles precisam aprender, quando tem carro mais rápido, a dar passagem. A gente tem um sistema de ultrapassagem que chama Sentinel, que você está a 400 metros de raio, se não me engano, do carro. Você aperta, ele recebe. Se ele recebe 2 seguidos, ele tem que parar o carro e esperar passar, porque tem poeira, tudo, né? Então é assim que a gente, até por segurança. Eles não param. E eles não param. Então acho que é uma outra cultura, acho que eles precisam entender um pouco o regulamento. Essa luzinha acho que é pra acelerar então, mais. eu tiraria eles, aprendem a dar ultrapassagem e aí volta Qual pro o nome Dakar. deles? Essa é uma boa pergunta. Não sei, Não, é porque é os chineses. são sempre os chineses, mas eles são, de novo, gente boa, mas precisam aprender a dar passagem. Boa. Segunda pergunta. Qual etapa que, se você pudesse não competir, você pularia? Uma carta coringa. Fala isso aqui, puta, cara, tirar fora, que essa aqui eu não... Putz, essa é difícil, porque todas as etapas, sendo bem sincero, são muito, cada um com as suas características. De novo, o Dakar é o Dakar, aí você tem a etapa de Portugal, que é legal pra caramba, correr na Europa, correr na Argentina com todos os fãs, ainda mais agora, depois do Campeonato do Mundo, tenho muitos fãs lá também na Argentina. Abu Dhabi é muito legal pelas dunas, Marrocos nem se... é difícil. Do Mundial... não tiraria nenhuma, não. E fora do Mundial? Alguma que não tem mais, você fala, puta, mas aqui não faz falta. É que é difícil, que você fala da etapa, talvez o pessoal de lá vai achar que você está falando do país. Exato. Então é complicado. Não, talvez o Dakar, quando passou naqueles países que infelizmente tem uma questão política mais difícil de terrorismo e tudo, Putz, isso realmente era muito perigoso para os pilotos. Eu não corria na época, tal, eu escuto as histórias. Então, se o país pudesse resolver essa questão interna depois do Dakar voltar, ótimo, mas essas etapas não precisa ter não. Boa. Terceira pergunta. Na sua opinião, qual piloto de Fórmula 1 não daria bem no rally? Não daria bem no rally. Não se fala, putz, esse aqui acho que não... Difícil, hein? Eu só conheço o Gabi pessoalmente, assim, o Max um pouquinho. Não sei quem é que eles são. Talvez o Stroll. Boa. Talvez o Stroll. Talvez. E qual piloto de rally não sairia bem na Fórmula 1? Na Fórmula 1. Eu também não sei. Esse eu vou usar Isso. uma blindagem, então. Uma blindagem da Croma. Está blindado. Qual piloto que tem fama de ser muito rápido, mas ninguém quer como companheiro, ninguém quer na equipe? Tem fama de ser muito rápido. Aquele cara ruim de equipe, de ambiente. Pelo que eu entendi, sei. é essa a pergunta. Rapaz... Poxa, eu não, sinceramente não conheço... É a última pergunta e tem mais uma blindagem. Essa era a última pergunta? Não, eu queria responder essa, mas não me vem na cabeça... Não tem ninguém, os caras falam, puta, aquele cara é difícil. Não tem? 14 dias juntos não é possível. Vamos parar aí, aquele lugar só tem anjinho, paraíso. Não, mas de companheiro, eu tô pensando nas equipes assim todas, tal, nos pilotos. Não tem nenhum que você fala, puta, esse cara junto vai ser foda. Tem o meu ex-companheiro de equipe, o Seto, americano. Não, a gente se dá super bem, mas, pô, ele
é americano, né? Sempre acha que tá tudo é americano na equipe, então ele é um companheiro de equipe mais difícil. Boa. Aí, sobreviveu o Brindle Responde. Vamos. E agora a garagem dos sonhos a gente fez da última vez, mas nós vamos Fizemos. mudar um pouco. Em Tá vez de bom. falar valor como você fez da última vez, eu vou falar tipos de carro. Aí você escolhe o carro que você teria na garagem desse tipo de carroceria, Tá coisa bom. assim. Tá bom. Garagem dos sonhos com Lucas Moraes. Boa sorte a todos. É isso aí. Um carro popular. Um carro popular, eu vou no Sandero. Sandero. É. Um carro clássico. Antigo. Clássico. Qualquer valor. Pode ser um Porschinho. O que tem de carro? O Porschinho Tem antigo? 964, o 964, esse. 964. Esse. Um hatch. Um hatch. Eu vou no meu primeiro carro, o meu segundo carro, na verdade, que é o C4 VTR, lembra desse? Lembro. Que era um hatch. Lembro. Tem muito valor emocional. Boa. Um sedã. Sedã. Eu acho que eu vou no... Deixa eu pensar aqui. Não, ali eu acho que é mais SUV, né? Acho que um sedã iria num Corolão. Boa. Uma picape. Picape Ram 1500. Um SUV. Q8. Um carro esportivo. Puro sangue. E um super esportivo. Daí eu acho que eu vou na McLaren. Boa, McLaren. Na McLaren, Esse é o 750. sonho. Eu sonho em pilotar uma dessa. Eu não anotei os carros. E eu percebi no meio do programa, agora não tem pra eu anotar mais. Mas o editor coloca no... E um carro de rally, o Dacia Sandrider Ultimate. Carro de rally, Bom? só pra ter. Tem que ter o carro meu. já ali. É o Boa. meu atual, que é Boa. espetacular de guiar, realmente. Lucas, queria agradecer sua presença. Dar parabéns pelo Mundial. Boa Muito sorte obrigado. aí para as próximas etapas, para o Mundial de novo. Que esse ano aí seja concluído do mesmo jeito que foi 2025 no Mundial. Não, eu que agradeço, é um prazer sempre poder participar, sempre uma resenha boa. E quem sabe se o carro vier para o Brasil, para os Sertões, a gente está negociando isso Boa. ainda. O convite já está feito aqui para você poder Vou. experimentar e sentir um pouco do que é o Não, eu rally vou ficar do também. lado, eu tenho medo do rally. Você Não, tudo louco, você vai cara. curtir, vai curtir. Eu dou 300 por hora no autódromo num carro, mas vocês tudo louco, cara. É bom, obrigado a todos por torcer e acompanhar. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo, MGB Podcast, Motorgrid Podcast, todas terças e quintas às 19 horas. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem. Valeu!